versículo 3: porque os ímpios desde o madre andam desviados, falando mentiras. Nós nascemos desviados de Deus por causa do pecado. Por isso que o rei Davi, em Salmo 50, versículo 5, ele diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Porque nós nascemos com isso. Eclesiastes 8, versículo 6 está escrito: grande é o mal que está sobre o homem. O que é esse mal? O pecado. Porque nós possuímos, meus irmãos, duas naturezas, uma terrena e outra espiritual. E aí você tem que alimentar a espiritual. Amém? É isso que precisamos fazer. Então, vejamos bem que Deus odeia o pecado. Sim ou não? Deus odeia o pecado? Sim. Deus odeia o pecado. A Bíblia diz em Salmo 45, 7 e Hebreus 9: por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Deus unge você para você o que? Odiar o pecado. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele dizia que o pecado é como uma teia de areia. Ele começa bem leve, mas depois se torna uma camisa de força. John Boy dizia assim: o pecado é como uma serpente no seu pescoço, vai apertando aos poucos, de repente ele te mata. E todos os dias, meus irmãos, eu e você temos que matar o pecado. Todos os dias temos que acordar e lutar contra o pecado e vencer o pecado pela graça e misericórdia do nosso querido Jesus Cristo. Precisamos vencer. Mas para isso eu e você temos que ter comunhão com Ele, apimentar a nossa comunhão com Ele com devocional, leitura da palavra, meditação, oração, louvores ao Senhor para vencer o pecado. Se eu e você não tivermos um devocional, que é a coisa mais importante da sua vida, meus irmãos, eu amo estar na casa do primogênito, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo estar em comunhão, eu gosto dos cultos, mas meus irmãos, a sua principal vida é o devocional, você e Jesus sozinho, porque o Senhor sabe quem ama Ele de verdade. Essas cadeiras vazias diz muitas coisas, porque Deus conhece aquele que o ama de verdade. 1 Coríntios 8, versículo 3: mas só quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Deus conhece quem o ama de verdade. Deus conhece aquele que odeia o pecado. E Deus, nesta noite, meus irmãos, Ele quer colocar dentro de mim e de você uma porção da sua graça para você e eu odiar o pecado com uma ira santa, com raiva do pecado, matar o pecado todos os dias. Amém? O nosso adversário, o diabo, ele sabe, ele tem estratégia, ele sabe como derrubar um cristão, ele sabe como enfraquecer uma mulher de oração, ele sabe, ele tem as artimanhas dele. Por quê? Porque quando a Bíblia diz em Ezequiel 28, versículo 14: tu eras um querubim ungido e protegia e se estabelecia no monte santo de Deus. Olha só, tu eras um querubim ungido e aí guardava o monte santo de Deus. O diabo, ele conheceu a santidade do Deus Todo-Poderoso, e ele sabe muito bem que o pecado da imoralidade, da perversidade, destrói a nossa comunhão com o Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, nós iremos vencer o pecado através do Espírito Santo. Amém? Amém. Lembra que quando Adão pecou, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 24, quem Deus colocou ali para guardar a árvore da vida? Um querubim. E a Bíblia diz: tu eras um querubim ungido e permanecia no monte santo de Deus. Ezequiel 28, versículo 14. Ele era um querubim ungido e ele sabe muito bem o que é ter comunhão com o Pai. Ele sabe muito bem que um crente cheio do Espírito Santo faz a diferença, meus irmãos. Uma vez, uma pessoa ficou endemoniada e o Biligrão orou e falou: o que você está fazendo com essa vida para impedir ele ter comunhão com Deus? Ele falou assim, o demônio disse assim:
eu faço o meu alvo é que ele não tenha comunhão com o Espírito Santo, que ele não conheça o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo vai te ajudar e vai me ajudar a vencer o pecado. Sem o Espírito Santo, nós iremos perecer. Sem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, de devoção a Ele, nós iremos perecer na nossa caminhada da fé. E seremos aqueles crentes fracos, sem vida de Deus, que está dentro da igreja, mas seu coração está distante do temor do Altíssimo. Meu Deus do céu. George Whitefield dizia: eu percebi e descobri que o homem pode participar da Santa Ceia, pode ceiar, pode participar dos cultos da igreja do primogênito, mas também pode ir para o inferno sem a presença de Deus. Não é tempo de eu e você ficar brincando com o pecado, brincando de ser cristão. Olha que já está apertando as coisas. Olha só a nossa política. Jesus falou em Mateus 10, 22 e Mateus 24, versículo 9, que nós seremos odiados por causa do nome dele, e sereis odiados por causa do meu nome. Você acha que os políticos gostam de nós cristãos? Que os ímpios gostam? Ele não gosta de você, não. Ele te odeia. Jesus disse em João 17, 14: eu vos tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odeia isso aqui. Ele odeia a Bíblia. Ele quer destruir a Bíblia. Você quer vencer o pecado? 1 Timóteo 4, versículo 5: pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas muitos de nós, meus irmãos, não vamos vencer o pecado com a nossa Bíblia fechada toda semana. A Bíblia fechada nos condena. A Bíblia fechada, ela é um sinal que você está longe da comunhão com o Espírito Santo. E é um tempo da igreja do Senhor se revestir de quê? A presença do Espírito Santo, da palavra de Deus, e começar a entrar no Santíssimo Lugar em oração, em devoção, quebrando cadeias, se levantar como mulher de Deus. Olha aqui, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero vestir a camisa do Senhor Jesus, marcada com sangue, eu quero levantar a bandeira de Cristo, salpicada com sangue de Cristo, e andar e caminhar nessa fé, vencer o inimigo em nome de Jesus, porque o Senhor, meus irmãos, está cansado de crentes que sempre diz não. Estava lendo Mateus 22, das bordas do Cordeiro, que o rei manda chamar para a festa. No versículo 5, eles falam que estavam muito ocupados, não vou cuidar das coisas. Isso representa eu e você. Quantas vezes nós falamos para Jesus: não, Jesus, eu estou ocupado demais, eu isso, aquilo, outro, e a vida vai passando, vai passando, vai passando, e nós vamos perdendo a devoção, a intimidade, e jamais venceremos o pecado desse jeito. Eu vou dar um exemplo de dois homens que foram derrotados por causa do pecado. Vou falar também de mais um, que a Bíblia diz em Josué capítulo 7, versículo 10, que Josué estava orando, e Deus fala: levanta daí, Josué, Israel pecou. Aí Josué vai orar, e Deus fala que um das tribos deu brecha, que pegou alguma coisa, que foi Acã. A Bíblia diz em Josué 7, versículo 21, que ele pegou, quando entre os despojos viu uma boa capa da Babilônia, que representa o pecado. Ele viu aquela, entre os despojos, pegou aquela capa e escondeu, e Israel foi derrotado pelo inimigo. Porque a Bíblia diz em Levítico 26, 17: colocarei o meu rosto contra vós, Deus diz, e vós sereis derrotados pelos vossos inimigos. Quando quebramos os princípios, Deus vira o rosto, porque Deus não tem comunhão com o pecador, meus irmãos. A Bíblia diz em João 9:31 que Deus não ouve pecadores, mas sim aquele que teme ao Senhor, esse sim Ele ouve aqui. E é o que precisamos, igreja do Senhor: um avivamento de temor do Senhor, um avivamento de devoção, em nome de Jesus. Quando
Sansão, ele era escolhido para ser um nazireu, um homem de Deus. Número 6 fala das leis dos nazireus, que ele não tinha que pegar em cadáver, que ele não tinha que beber vinho, que ele tinha que andar em santidade total. Mas o que ele fez? Ele pegava em cadáver, ele bebia vinho, ele se envolvia com mulheres, ele quebrava os princípios da palavra do Senhor. E a Bíblia diz em Juízes 16, versículo 20, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Aí os inimigos pegaram ele no versículo 21 e furaram os seus olhos, e ele ali foi preso por causa do pecado, por causa das transgressões, por causa das inclinações carnais. Meu Deus, lembra que quando o rei Saul ele pecou contra o Senhor, quebrou os mandamentos de Deus, primeiro livro de Samuel 15, aí fala para ele, 15:23, que o pecado de rebelião com feitiçaria, mas porque desprezaste a palavra do Senhor, porque rejeitaste a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou para que não seja rei. E aí a Bíblia diz no livro de 1 Samuel 16, no versículo 14, que porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele.